construção, na verdade, são reformas, são reconstruções que eles fizeram. Mas por que no mundo inteiro o mesmo formato de forte, a mesma construção no mundo inteiro, né? É muito interessante. E o que está fazendo lá em Rondônia um forte desse? E nós fomos investigar esse forte, né? E descobrimos a entrada para Ratanabá. Aí são as construções, as missões jesuíticas, né? Que também conduzem a essas construções dos murios. Na Anatólia também, tinham muitas construções, né? Um trecho do caminho de Piabiru. Então são muitas evidências, né? Interconectando esses pontos. Aí são imagens da nossa expedição na Amazônia. As entradas que nós encontramos nos túneis, né? Com a ajuda do exército na época, a gente conseguiu adentrar os túneis. Inclusive passa por baixo do rio Guaporé, um dos túneis, tá? É muito interessante, assim, uma coisa de louco, gente. Vocês não têm noção do que tem lá. Pesquisas e fomos encontrando durante esse caminho várias evidências de povos antigos. Por exemplo, nessas pedras, né? Tudo aqui no Brasil, principalmente lá na região de Rondônia e Mato Grosso. Inclusive, alguns desenhos e símbolos também estão lá na Pedra do Ingá. Tem muitos símbolos parecidos nesses locais que a gente encontrou, principalmente o símbolo da espiral, né? Quando nós chegamos em Rondônia, através de algumas pesquisas, nós chegamos nesse forte, nessa construção, em Costa Marques, no Forte Príncipe da Beira. E lá foi o grande, assim, a nossa maior surpresa, né? Porque lá nós encontramos túneis dentro desse forte que nos conduziram a certos salões e galerias e encontramos muitos artefatos, indicações que levavam para Ratanabá. Uma das entradas para Ratanabá está embaixo desse forte, através de um túnel subterrâneo que leva para a capital, que está soterrada na Amazônia. E são quilômetros e quilômetros de túneis subterrâneos intactos ainda. E a gente vai conseguir provar isso na expedição que nós vamos fazer. Aqui uma imagem do túnel, né, que nós encontramos. Isso tudo subterrâneo, tá, gente? Esse foi um dos artefatos que nós encontramos nos túneis, nas galerias. Diversos artefatos em ouro, peças bem elaboradas. Essas maletas antigas aqui tinham muitas peças dentro. Encontramos artefatos também como esses pratos, esses discos, né? Artefatos de metal, de ouro, de prata, bronze, muitos artefatos. Essa é uma espada que nós encontramos. Aí mais uma imagem do túnel subterrâneo. Então nós temos uma compreensão hoje de que o que existe na Amazônia é algo que está de conhecimento do mundo inteiro, das grandes nações, dos controladores do mundo. Eles sabem que aqui está presente o grande legado da primeira civilização da Terra e eles querem invadir a Amazônia, eles querem tomar posse através de ONGs, justamente para encontrar esse local. Só que esse local está bem protegido, vamos dizer assim. E nós vamos conseguir apresentar ao mundo a localização de Ratanabá. Antes de eu prosseguir, André, quer falar alguma coisa aí? Pontuar alguma coisa? Essa questão do forte já tinha me chamado a atenção quando você me mostrou isso depois da nossa última live. Da minha expedição ao Rio Grande do Sul, eu fui atrás de um forte que tem lá, que é um forte que tem na cidade, qual que é o nome? Caçapava do Sul. É bem interessante vocês terem ido atrás desse forte. Inclusive eu encontrei, e isso eu falei em outro canal, eu falei aqui também, uma ligação da construção desse forte com a Ordem de Cristo, né, que é ligada aos Templários. Então também não sei se vocês localizaram se tem a mesma ligação. Na verdade, eles não construíram. Eles chegaram aqui sabendo da existência desses fortes. Exatamente, por isso que eu fui na expedição do Rio Grande do Sul atrás das igrejas e fortes antigos, porque, na minha opinião, o que eles fizeram foi construir em cima das construções antigas. O maior exemplo disso está no México, na pirâmide de Cholula, que é a maior, né, horizontalmente do mundo. Eles colocaram uma igrejinha em cima, não tinha como cobrir aquele negócio imenso, né? Eles colocaram uma igrejinha em cima. Mas, assim, a maior prova que eles fizeram isso, né? Então, legal vocês terem ido... Eu só queria elogiar vocês terem ido atrás do forte, porque realmente essas construções do Brasil colonial e depois do Brasil Império, elas podem ter sido feitas em cima dessas construções antigas que são relatadas em livros mais antigos de aventureiros, jesuítas, os que estiveram no Brasil relatam, né? Esse é o ponto que eu queria chegar. Segundo nossas pesquisas, todas essas antigas construções foram encontradas pelos espanhóis, portugueses, holandeses. Tudo isso foi encontrado. Eles reconstruíram, reformaram algumas partes, só que tudo isso já existia há milhares e milhares ou milhões de anos. Isso que é polêmico, mas é isso
nós vamos trazer de revelação. E tem como a gente provar isso. Porque os Murios, na verdade, construíram todos esses fortes, essas bases, como eu disse, porque fazia conexão com todos os reinos que existiam. E aqui na América do Sul era o grande império, principalmente ligado à Amazônia Ratanabá, que está soterrada mais ou menos a 200 metros de profundidade lá na floresta. Você imagina o que vai acontecer quando conseguirmos revelar, porque ela está intacta, a cidade. E o que tem ali de construções, colunas, edificações, em ouro maciço, coisas assim absurdas, que ainda está intacto lá. Nós vamos apresentar feliz, isso. Porque eu sempre pensei, eu sempre fui nos locais dessas construções e encontrei evidências, né? Que nem também eu encontrei no sítio arqueológico São Miguel Arcanjo um megálito dentro que eles chamam de batistério, que não tem nada a ver com a construção. E tem outras coisas lá fora que eles não sabem explicar. Eu acho que esses lugares realmente guardam segredos. Eu vou. Você quer que eu compartilhe aqui com vocês o formato desse forte, só para curiosidade? Mais um forte estrela. Esse forte foi construído pelos Exatamente. Murios. Todos esses fortes foram ocupados. Eles existem no mundo inteiro. Eu vou mostrar um videozinho aqui que apresenta esses fortes, né, no mundo inteiro. E foram os mesmos construtores, com a mesma geometria, a mesma arquitetura, só que foram alterados. Alguns foram soterrados, outros estão sobre as águas, outros foram modificados, né, por outros grupos que chegaram, como eu disse, porque eles ocuparam esses locais. E isso a gente tem como evidenciar porque os símbolos que estão presentes nesses fortes, existem muitos símbolos, não só nos fortes estrela, mas também nas edificações que foram vistas como as missões jesuíticas, né, aqueles prédios, aquelas igrejas em pedra, na verdade, eram nos Murios também. Então, não só os fortes estrela, mas as construções de templos em pedra também são dos Murios. Castelos, entre outros. As pessoas acham que foram construídas por povos recentes. Na verdade, foram ocupados. Essa é a primeira premissa que a gente traz. Então, a civilização dos Murios foram os construtores dessas bases em pedra no mundo inteiro. Depois foram ocupados por outros povos. Como é que a gente chegou nessa conclusão? Nós fizemos várias expedições, começando na Amazônia, depois na Rondônia, Paraíba, Mato Grosso do Sul, fomos para o Paraguai, Bolívia, Peru, México, Yucatán, até para a Antártica, né? Nossa equipe conseguiu ir para fazer algumas pesquisas. Fomos para a Espanha, sul da França, Portugal, Egito, Turquia. Na Turquia foi muito interessante, porque a gente conseguiu praticamente quase todos os pontos arqueológicos lá da Turquia, para encontrar as conexões, né? Porque lá, segundo nossas descobertas, era o 7º reino, o reino principal depois da Amazônia. E ainda falta irmos para a Grécia e para a Ilha de Páscoa. Então, todas essas expedições foram conectando os pontos para nós. Nós encontramos muitas evidências. Nós conseguimos investigar, só não conseguimos ir para a Mesopotâmia, para investigar lá no Iraque, regiões da antiga Suméria, né? Mas ainda pensamos ir também. Então, existem muitas evidências conectando símbolos que nós encontramos lá na Amazônia, no Forte Príncipe da Beira, também em várias fortes, né, estrela, estavam presentes em todos esses locais, né, com civilizações antigas e resquícios desses povos. Muito interessante nessa interconexão. Nós chegamos a um mapeamento da localização desses reinos, né, vamos dizer assim. Isso ainda vai ser apresentado de forma mais detalhada, mas seriam 9 reinos. Nós conseguimos mapear 8 locais onde havia essa interconexão dos povos com a grande capital do mundo, que seria Ratanabá. Mas nomeamos esses reinos, né, a título de referência apenas. O Reino das Montanhas, que seria uma conexão entre a Amazônia e a Turquia. O Reino do Norte Maior, que estaria conectado ao Ártico e ao norte da Sibéria. O Reino das Águas, relacionado ao delta da Amazônia e à Mesopotâmia, o Reino das Terras de Baixo, que seria toda a Amazônia, na parte mais oeste dela, o Reino das Terras do Leste, na América Central, Reino das Terras do Sul, na Antártica, lá no Polo Sul mesmo, e o Reino da Alegria, que seria todo o litoral do Brasil. Havia, sim, uma grande civilização do litoral brasileiro, vindo lá do Nordeste, descendo mais ou menos até o Paraná, Santa Catarina. E o Reino das Pedras Mágicas, que pegava todo o Centro-Oeste e a região central do Brasil. Minas Gerais, onde hoje é o Distrito Federal, Brasília, Tocantins, ali havia um grande reino também.
Existem evidências disso. Então, tudo isso será revelado em breve com essa descoberta de Ratanabá, porque em Ratanabá existem as indicações que vão nos conduzir para todos esses reinos aí. Inclusive, está tudo mapeado lá. Nós vamos encontrar isso e vamos apresentar ao mundo. Aqui são localizações mapeadas das construções escalonadas dos fortes Estrela e de outras bases que tinham conexão com os Murios, que foram encontradas, né? Então essas construções, que muitas delas têm o formato de estrela, é muito interessante, porque são construções que se baseiam numa mesma arquitetura, uma mesma geometria, apontando para algum lugar. Todas elas foram construídas em cima de pontos nevrálgicos. Se nós formos pesquisar o campo apontando para algum lugar, eu vou repetir isso, foi o que eu falei ali, que eu falei do alinhamento. Apontam para um lugar, e todas elas têm túneis subterrâneos, têm galerias subterrâneas, e está tudo fechado. Por que eles construíram e tomaram posse desses fortes? Ninguém reconstruíram, na verdade, né? Reformaram. Porque ali eram os locais mais importantes dos reinos da antiguidade. Então não é nada recente isso. Esses mapas, mapas de reforma desses locais, de construção, na verdade são reformas, são reconstruções que eles fizeram. Mas por que no mundo inteiro o mesmo formato de forte, a mesma construção no mundo inteiro, né? É muito interessante. E o que está fazendo lá em Rondônia um forte desse? E nós fomos investigar esse forte, né? E descobrimos a entrada para Ratanabá. Aí são as construções, as missões jesuíticas, né? Que também conduzem a essas construções dos Murios. Na Anatólia também, tinham muitas construções, né? E um trecho do caminho de Piabiru. Então são muitas evidências, né? Interconectando esses pontos. Aí são imagens da nossa expedição na Amazônia. As entradas que nós encontramos nos túneis, né? Com a ajuda do exército na época, a gente conseguiu adentrar os túneis. Inclusive passa por baixo do rio Guaporé, um dos túneis, tá? É muito interessante, assim, ó,